Rolar de um lado para o outro na cama, contar carneirinhos, quem nunca, né? Às vezes, parece que dormir bem é uma missão quase impossível. E olha, ter uma boa noite de sono é simplesmente fundamental para a nossa saúde. Por isso, hoje, a gente vai mergulhar na ciência por trás disso para entender o que realmente faz a diferença. E aí a gente chega na pergunta de US$ 1 milhão. Será que o vilão da história mora nos nossos próprios hábitos? Muitas vezes a resposta para uma noite mal dormida não está num remédio milagroso, mas sim naquelas pequenas coisinhas que a gente faz todo dia, às vezes sem nem perceber. Então, o que eu proponho hoje é a gente fazer uma espécie de autoavaliação do sono. Usando o que a ciência e os especialistas dizem, vamos investigar juntos o que pode estar atrapalhando o seu descanso. Preparados para começar? Bom, vamos começar pelo começo, né? O que a gente coloca para dentro do corpo. A relação entre comida, bebida e a qualidade do sono é muito, mas muito mais direta do que a maioria das pessoas pensa. Olha só que interessante. Do lado esquerdo, a gente vê alimentos como banana, aveia. Eles são ricos em substâncias como triptofano e magnésio, que ajudam o nosso corpo a produzir melatonina, o famoso hormônio do sono. Já do lado direito, bom, refeições pesadas ou aquele fast food no fim da noite forçam o nosso metabolismo a fazer hora extra, bem na hora que ele devia estar desacelerando. Isso pode causar desconforto e até acordar a gente no meio da noite sem que a gente nem perceba. Essa aqui é clássica. Quem nunca pensou, um cafezinho agora no fim da tarde não vai fazer mal? Parece super inofensivo, né? Mas o efeito da cafeína no nosso corpo pode ser bem surpreendente. E olha aí a resposta, de 6 a 8 horas. É isso mesmo. Aquele café das 4 da tarde pode muito bem ainda estar circulando no seu sistema às 10 da noite. E o ponto mais importante é o seguinte, a cafeína bloqueia os receptores de adenosina no cérebro, que é a substância que avisa que estamos com sono. Então, mesmo que uma pessoa consiga pegar no sono, a qualidade do sono profundo, aquela fase que realmente descansa o corpo e a mente, fica super prejudicada. Agora vamos para um dos maiores mitos sobre o sono. A ideia de que uma taça de vinho ou qualquer outra bebida alcoólica ajuda a relaxar e a dormir mais rápido. Nossa, isso é super comum. Mas será que é verdade mesmo? E a resposta dos especialistas é um grande e sonoro não. Sabe por quê? O álcool até pode dar aquela sonolência inicial, o que cria a falsa sensação de que está ajudando. Só que, na verdade, ele bagunça completamente a arquitetura do sono. Ele diminui o sono REM, que é crucial para a memória, e reduz drasticamente o tempo que a gente passa no sono profundo. O resultado? A gente acorda com aquela sensação de cansaço, mesmo depois de ter dormido por horas. Beleza, já passamos pela parte de combustível, agora na nossa segunda sessão, o foco muda para a rotina. A gente vai falar sobre o poder incrível que a consistência e os rituais têm sobre o nosso relógio biológico. Pensa no ritmo circadiano como o maestro do nosso sono. Ele é o nosso relógio biológico e ele simplesmente ama a regularidade. Quando a gente mantém horários certinhos para dormir e acordar, até nos fins de semana, a gente fortalece esse ritmo. Agora, horários bagunçados desorganizam completamente esse relógio, o que só piora qualquer problema para dormir. Ok, sejamos sinceros. Levar o celular para a cama virou um hábito para muita gente. Parece que não tem problema dar aquela última rolada no feed antes de fechar os olhos. Mas qual o impacto real disso? O problema está todo aí, bem ilustrado. A luz azul que sai dos celulares, tablets, TVs, ela manda um sinal direto para o nosso cérebro dizendo: "Ei, ainda é dia, fica alerta." E isso simplesmente freia a produção de melatonina, que é o hormônio que sinaliza para o corpo que está na hora de dormir. Por isso, a recomendação dos especialistas é tão clara: desligue as telas pelo menos 1 hora antes de se deitar. Se exercitar é uma das melhores coisas para regular o sono, mas o timing é tudo. Fazer uma atividade super intensa, muito perto da hora de dormir, como a gente vê na esquerda, pode aumentar o cortisol e a adrenalina, que são os hormônios do estresse, e isso deixa a gente mais ligado. O ideal, então, é se exercitar mais cedo, pelo menos umas 3 horas antes de ir para a cama. Dá tempo para o corpo desacelerar e relaxar. Sabe a rotina da manhã que prepara a gente para o dia? A mesma lógica vale para a noite. Um ritual noturno funciona como um sinal para o cérebro de que é hora de desacelerar. É sobre criar uma associação poderosa entre certas atividades e o ato de dormir. E aqui tem umas ideias bem práticas para esse ritual. O segredo não é fazer algo super complicado, mas sim a repetição. Pode ser um banho morno que ajuda a baixar a temperatura do corpo ou alguns minutos lendo um livro. O importante é a consistência.
Com o tempo, essas ações viram um gatilho biológico que diz para o corpo: ok, estamos desligando por hoje. Depois de toda essa análise, chegou a hora da ação. Vamos juntar tudo isso num plano prático. Uma espécie de checklist com as estratégias que mais funcionam para ter uma noite de sono muito melhor. Então, o resumo da ópera é este. Primeiro, regularidade nos horários. É a base de tudo. Segundo, controlar a luz, tanto evitando a luz azul à noite quanto buscando a luz do sol de manhã. Depois, ajustar o que e quando se come e reduzir os estimulantes como cafeína e álcool. Não esquecer de criar um ritual para relaxar. E por fim, deixar o quarto perfeito, escuro, silencioso e fresquinho. Cada item desses é uma peça no quebra-cabeça do bom sono. E para a gente fechar, fica essa reflexão que eu acho fundamental. Muitas vezes, quem não consegue dormir bem se sente culpado, como se fosse falta de força de vontade. Mas a ciência mostra que não é nada disso. O sono é um processo biológico complexo que depende dos sinais certos, de hormônios, de rotinas. Então, a pergunta que fica é: quais sinais o seu corpo tem recebido ultimamente?